Olá, pessoal! O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre a prova oral. Como estudar para a prova oral nos concursos de cartório? Eu sou a professora Maria Luísa Ferreira, sou notária e registradora civil no estado de Sergipe, onde atuo há 4 anos e também estou presente nos cursos ligados à carreira notarial e registral aqui da Adverum. E hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas, algumas sugestões sobre como se preparar para esta tão temida fase. Vou falar como vocês podem direcionar o estudo, desde o momento inicial, que vocês tiveram notícia lá que foram aprovados para a prova oral, que vão enfrentar uma prova oral, até a véspera, até mesmo o dia da prova. O que estudar exatamente? Legislação, doutrina, jurisprudência? Também vou falar um pouquinho sobre os materiais. Quais os materiais que devem ser utilizados durante a preparação? Desde aqueles materiais do dia a dia que vocês vão estudar lá no estudo diário, até os materiais que podem ser levados para a prova. Vocês sabem que algumas bancas permitem inclusive uma consulta prévia após o sorteio do ponto. Então, esse momento é importantíssimo, esse momento ele pode ser crucial para o aluno, para o candidato. Eu vou trazer dicas para vocês sobre como preparar esses materiais. E ainda vou falar sobre como vocês podem praticar para a prova oral em casa, no estudo diário, no seu cotidiano. Como vocês podem fazer uma simulação real sobre como será o dia da tão esperada prova oral. Vamos lá? Bom, primeiramente, falando sobre como direcionar o estudo, é importantíssimo, é indispensável que o aluno, que o candidato, ele esteja preparado psicologicamente, emocionalmente falando. Então, vamos lá. Aquele que chegou na prova oral tem que ter a consciência de que ele é um aluno capaz. Ele estudou a caminhada para ele chegar naquele dia, naquele momento, é uma caminhada longa. Não foi do dia para a noite que ele foi aprovado. Ele levou meses, anos, várias noites perdidas, várias horas de estudo, horas sentado num quarto estudando. Então, inicialmente, o aluno deve ter em mente isso, que ele é capaz de estar ali naquele momento, enfrentando aquela fase. Então, a prova oral, muitas vezes, ela vai muito mais além do que uma prova de conhecimento, porque o candidato que chega na prova oral, ele tem o conhecimento, ele passou por uma primeira fase, que vocês sabem que ultimamente vem trazendo notas de corte altíssimas. Então, para passar para a primeira fase, várias pessoas ali ficaram de lado. Ele enfrentou uma segunda fase, uma prova escrita muito extensa. As notícias recentes também são de que os examinadores eles vêm realmente aprofundando. Cada vez mais os níveis da prova vão aumentando. Então, para ele estar ali, para aquele candidato estar ali na prova oral, ele deve se sentir capaz. Eu posso, eu estou aqui porque eu posso, porque eu sou capaz, porque eu tenho conhecimento. Então, aquele período que ele vai enfrentar, desde o momento que ele teve notícia da aprovação até o dia da prova oral, que pode ser um período de meses, 2 meses, 3 meses, vai depender muito do edital, é o período que ele vai aprofundar o estudo dele. Ele vai, claro, ter conhecimentos novos, ele vai com certeza estudar alguma coisa que ele não viu, mas ele vai muitas vezes revisar, relembrar aquilo que já foi estudado ali durante toda a preparação, para as outras fases, para a primeira e para a segunda fase. Então, o primeiro passo é esse, é fazer um amadurecimento psicológico, emocional, tentar controlar um pouco a ansiedade, que nós sabemos que é bastante difícil, principalmente por conta do período que estamos vivendo agora, de pandemia no mundo. Então, não se sabe quando as provas elas vão retomar. Nós acreditamos que em alguns meses, não tem como a gente precisar aí quantos meses, mas
certamente as provas vão ocorrer. Então, você que está estudando para a prova oral, sabemos que tem prova oral aí no Rio Grande do Sul, Minas, Paraná. Essas provas elas vão ocorrer. Então, vocês não podem se deixar levar por este período e abrir mão dos estudos. O estudo ele tem que ser insistente, ele tem que ser diário. Então, mais tempo ou menos tempo, essas provas irão chegar. Mais meses ou menos meses. O que a gente tem que trazer é ver o lado positivo disso. Imaginar que os alunos que irão enfrentar as próximas provas, eles ganharam meses de estudo. Que, às vezes, não é o que falta, o tempo. Então, esse elemento aí, você já tem. Tenham em mente isso, procurem trabalhar o emocional, o psicológico, controlar a ansiedade, procurem criar rotinas, cada um, né, tem as suas rotinas aí, vocês já devem saber muito bem o que é que faz bem para você. Então, cria sua rotina de estudo, mantenha o estudo, que as provas vão chegar. Sejam as primeiras fases, as segundas, as terceiras, títulos, entrevistas, enfim. Elas vão acontecer. Mas voltando um pouquinho aqui para a nossa prova oral, o primeiro passo é analisar o edital. O aluno ele tem que estudar bem o edital. Às vezes, a banca ela apresenta um edital inaugural que traz pouca, quase nenhuma informação sobre a prova oral. Então, a sugestão é que o aluno ele absorva todas as informações que ele tem ali naquele edital para a prova oral e que ele procure os editais anteriores para ver como é que a banca, como é que o tribunal se posicionou na prova oral nas provas anteriores. Então, se não temos informações sobre a prova que está por vir, busquemos informações nas últimas provas, porque a probabilidade que se assemelhe, não é que seja algo parecido, é alta. Claro que a gente não tem como prever exatamente tudo que vai acontecer, mas fica aí a primeira dica para vocês. Deem uma olhadinha no edital, vejam lá como é que a banca se posiciona. As bancas, ultimamente, elas têm trazido a oportunidade do candidato estudar 30 minutos antes da sua prova o ponto sorteado. Então, o IESES trabalha assim. No Rio Grande do Sul também, nas últimas provas, eles ofereceram esse momento, não é, de estudo. É um tempo assim crucial. É muito importante que o aluno ele aproveite esses 30 minutos, porque é ali que você pode dar o pulo do gato. É ali que você pode relembrar algo que estava esquecido, aprimorar ainda mais o seu conhecimento acerca do ponto que foi tirado. Então, vocês têm que saber exatamente como é que vai funcionar lá no dia da prova. E muitas vezes o que é que acontece? A banca, ela libera um edital específico para a prova oral alguns dias antes da prova, 15 dias antes, 20 dias antes, um mês antes. Então, o aluno ele tem que acompanhar todas as publicações da banca sobre a prova oral, estar sempre atento como a banca vai se comportar naquela prova oral. E aí, vocês também têm que analisar o perfil da banca e do tribunal. Primeiro, tem que saber se a banca ela foi contratada também para a elaboração da prova oral. Porque é possível que o tribunal, que o órgão, ele não tenha contratado a banca para a prova oral e a prova oral seja realizada pelo próprio tribunal, pelos membros do tribunal, desembargadores, juízes. Então, tudo isso acaba contando para a sua preparação. Você se informa lá quem vai ser a banca examinadora, se é o IESES, se é CESP, VUNESP, cada banca ela tem seu perfil. E aí você consegue verificar o perfil da banca através das últimas provas. O IESES, nós sabemos que tem aquele perfil bem legalista, bem letra de lei. Os examinadores, eles gostam que os candidatos falem exatamente o que está escrito lá na legislação. Por muitas vezes, eles insistem que os candidatos falem todos os incisos que estão presentes lá em um determinado artigo. Então, os 30 minutos, neste momento, são importantíssimos, porque ninguém vai saber tudo de tudo, né? E aí, é nesse momento lá que o aluno vai aproveitar para relembrar, para refrescar, revisar lá a memória dele e formular todo o conhecimento sobre aquele ponto que ele teve lá sorteado.
Então, analisem o perfil da banca, o perfil do tribunal, saibam quem vão ser os examinadores, se são membros do tribunal, se são pessoas contratadas pela banca. Tudo isso vai trazer uma certa calma para você lá no dia da prova, porque você imaginando, você sabendo a que situação você vai ser submetido, é algo que traz um fator positivo, tanto para a preparação quanto para o dia da prova, acaba reduzindo um pouco a ansiedade. Então, essa questão de analisar perfil da banca, do tribunal e de provas anteriores é uma questão que deve fazer parte da preparação lá dos estudos, dos seus estudos. E feita toda esta análise, vamos falar um pouquinho agora sobre o edital. O que é que acontece com o edital? Os editais, eles são extensos. Vem lá com várias disciplinas, em cada disciplina tem todas as matérias. Civil normalmente traz todo o Código Civil, constitucional com toda a Constituição, fora todos os outros assuntos. Então, algumas vezes a banca reduz esse edital para a prova oral, ela traz lá posteriormente uma redução no conteúdo. Algumas vezes também a banca, ela já fala no edital inaugural quais serão as disciplinas que serão cobradas na prova oral, outras vezes não. Então, quando a banca traz essa informação, já é algo positivo, que aí o aluno ele já pode excluir algumas disciplinas. E outras bancas, a gente acaba se baseando pelas provas anteriores, quando não há publicação deste edital específico para a prova oral e já se inicia lá a fase do estudo. O que é que acontece? Algumas matérias serão de certeza cobradas, né? Por exemplo, civil, constitucional, administrativo também vem, o tributário, algumas bancas cobram, outras não. Penal e processo penal, pouquíssimas bancas acabam cobrando na prova oral. O VUNESP lá em São Paulo sempre cobra, outras bancas já não cobram. Então, analisando todo esse perfil, o candidato ele já pode excluir algumas disciplinas e já pode colocar outras lá de certeza. Sem falar do notarial e registral, que certamente vai estar lá presente em todos os editais. Então, a banca, normalmente, ela vai dividir o edital em 10 pontos. E aí, ela coloca lá no ponto 1, a parte inicial de constitucional, a parte inicial de civil, aquela parte inicial de notarial e registral. E aí, vai seguindo um conteúdo programático ao longo desses 10 pontos. E aí, o que acontece? O aluno, ele tem que estudar os 10 pontos. Porque o sorteio ele vai ocorrer na hora, normalmente, né? Vai ocorrer lá 1 hora antes da prova, meia hora antes da prova. Então, não vai ter como saber qual vai ser o ponto, qual vai ser a matéria arguída pelo examinador. Então, o aluno ele tem que estudar todo o edital, porque se o candidato for perguntado sobre um conceito simples, vamos lá, por exemplo, em civil, candidato, o que é domicílio? E o candidato, no momento em que ele for arguído, ele não conseguir trazer um conceito mínimo, der aquela falha lá na hora, ele não conseguir falar nada sobre domicílio, aí a prova dele toda já vai por água abaixo. Então, tem que saber, tem que estudar o edital todo, porque pode ser perguntado sobre qualquer coisa. Primeira regrinha de estudo é essa. No momento inicial, pode parecer assustador, mas nem tanto, porque é um edital que o aluno já vem estudando, talvez não só para aquela prova, como para outras provas anteriores. Então, é algo que vai ser o aluno, o candidato, ele vai ter que fazer uma revisão de tudo que foi estudado e estudar aquilo que não foi estudado, porque tem que estudar tudo. Não adianta o candidato, o aluno estudou dos 10 pontos, ele estudou 9, chega na hora do sorteio, ele é arguído pelo ponto que ele não estudou. E aí, como é que fica? Não dá para trabalhar com essa margem aí de sorte. Claro que na prova oral tem um pouco de sorte, porque o aluno, durante o seu estudo, ele vai imaginando: eu prefiro tirar tal ponto, não quero tirar esse ponto. E aí, na hora lá, pode vir uma pontinha de sorte e ajudar. Mas é aquela coisa, né? Quanto mais você estuda, mais sorte você vai ter.
Então, é o momento realmente de estudar todo o edital. O aluno ele não pode abrir mão de nada, de nenhuma disciplina. O processo civil, se tiver lá no edital, tem que estudar. Porque se você for perguntado sobre qualquer coisa de processo civil, você tem que desenvolver um raciocínio, tem que falar um mínimo, trazer um conceito mínimo para que, digamos, se você não consiga desenvolver toda a resposta, o examinador possa, inclusive, lhe ajudar, que é isso muitas vezes que acontece. Muitas vezes os candidatos, eles estão nervosos, eles têm conhecimento, a gente já falou sobre isso, o conhecimento tem, mas às vezes o nervosismo, a ansiedade, vem um lapso de esquecimento e se o candidato não falar nada, o examinador não vai poder nem ajudar. Então o que acontece é muitas vezes o candidato fala uma frase e o examinador já faz outra pergunta dando uma dica e aí ele consegue desenvolver sua resposta. Ele lembra daquilo que foi estudado, daquilo que foi lido ali antes da prova e consegue desenvolver sua resposta tranquilamente. Então, vocês têm que estudar o edital todo. Se tá lá, parte geral do Código Civil, no ponto 1, pega o Código Civil, vai lendo lá todos os artigos, principalmente se a banca tiver essa pegada legalista, que o examinador vai querer a letra de lei e vai ter que estudar, vai ter que se prender a essa técnica de estudo, estudar a letra da lei. Se é assim que a banca vai cobrar, é assim que você tem que se preparar, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre os materiais. Quais os materiais que devem ser utilizados para o estudo, para a prova oral? A sugestão é que o aluno ele permaneça com os mesmos materiais que ele vem adotando para o estudo das outras fases, porque não é momento de troca de material, de pegar material novo, livro novo, PDF novo, doutrina nova, enfim, fica mais para uma exceção. No caso de ter um assunto, ter uma disciplina que você não tenha um material confiável, você não se sinta seguro com aquele material, aí sim, você vai buscar um novo material para complementar o seu estudo, naquele ponto, naquela disciplina. Mas tenham isso como exceção e não como regra. A regra é, continua com o material que vem estudando para a segunda fase, para a primeira fase. Porque a prova oral, a nossa prova oral, ela não vai trazer perguntas mirabolantes, não vai exigir pensamentos de doutrinadores, aquela coisa bem específica que você só vai encontrar no doutrinador tal. Claro que pode ter uma pergunta assim, mas a regra não é essa. A regra é que o examinador vai querer o básico, a depender da banca, pode cobrar alguma jurisprudência, ou então a banca vai ter o perfil extremamente legalista, e aí vocês vão se moldando de acordo com a banca. Mas, de regra geral, a prova tende a ser uma prova tranquila, que vai exigir, claro, muita preparação, muito estudo, muito conhecimento, mas é algo que já vem sendo formado ao longo do tempo. Então, a sugestão é essa, que vocês permaneçam com os materiais que vêm adotando nas fases anteriores. Os materiais que foram estudados lá para a primeira fase, para a segunda fase, a doutrina específica do notarial e do registral. Se a banca for legalista, as leis 8935, 6015 tem que estar de cor e salteado na memória do candidato. Porque imagina se você é perguntado sobre um determinado artigo lá da 8935, vamos lá. Candidato, quais são as incompatibilidades do notário e do registrador? Então você tem que saber. Leis específicas, temos que saber todas, porque vocês estarão ali como futuros notários, como futuros registradores e tem que atuar, tem que responder como tais. Então, essas leis vocês já incluam no estudo diário. Se você já é da área, ótimo. Certamente você vai ter mais facilidade em relembrar tudo que está ligado lá à atividade. E se você não é da área, inclua lá um tempo para ler todos os dias.
algo sobre a 8935 ou a 6015 ou a lei de protestos, enfim, tudo que estiver ligado à área notarial e registral é de obrigação, é indispensável o conhecimento acerca dessa legislação. E vamos falar agora um pouquinho sobre o material para o dia da prova. Como eu falei com vocês, algumas bancas vêm permitindo a consulta prévia lá na prova. O que é que acontece? O candidato ele é direcionado a uma sala antes da sala em que vai ser realizada a prova, e aí é realizado o sorteio com um grupo de candidatos, cada candidato sorteia o seu ponto, e então vai ser disponibilizado o tempo de 30 minutos para que os candidatos façam a consulta aos seus materiais. E daí o que é que acontece? Os materiais que foram permitidos nas últimas provas, que nós temos conhecimento, são os mesmos materiais permitidos para a segunda fase, ou seja, legislação seca, sem comentários. Então os candidatos levam lá os vademecums. Normalmente o material indicado para levar para essa consulta é um vademecum geral, aquele que tem lá todas as leis, um vademecum específico para a área. Algumas editoras têm esse vademecum, que vocês vão ter lá todas as leis ligadas à atividade notarial e registral, e também o Código de Normas, a legislação estadual relacionada àquele tribunal para o qual vocês estão realizando a prova. Normalmente, esse é o material indicado. Então, o candidato, ele utiliza o mesmo material que ele utilizou na segunda fase, sem qualquer anotação. Algumas bancas permitem a marcação com post-its, com clipes. E então, a sugestão que fica aqui para vocês é que vocês já organizem esse material desde a segunda fase, que vocês vão utilizar lá na prova subjetiva, na prova escrita, e vocês usem também este material para a prova oral. O que vai mudar é só se o edital do conteúdo programático da prova oral ele for diferente. E aí a sugestão que fica para vocês, eu vou até mostrar aqui um vademecum como exemplo, é a divisão do vademecum em pontos. Vocês vão lá pegar os pontos e já vão dividir, cada divisão dessa equivale, por exemplo, a um ponto. Aqui inicialmente deve estar a Constituição Federal, em seguida o Código Civil, e aí vai avançando nas legislações. Aqui é só um exemplo, tá? Então vocês dividem lá ponto 1, criam alguma metodologia própria de vocês. Sugiro que não escrevam nada nos post-its, muito menos no vademecum, fique algo mais sequencial mesmo. E aí lá no dia da prova, depois de realizado o sorteio, suponhamos que o candidato tirou lá o ponto 3. Ele já vai ter manuseado bastante, né, esse vademecum durante o seu estudo, e ele vai saber que o ponto 3 é esse terceiro post-it aqui, já vai abrir nele, já vai dar lá, digamos, aqui abriu na parte de civil em obrigações. Por exemplo, vocês fazem isso com todas as disciplinas, tanto no vademecum geral quanto no vademecum específico, que aí na hora que chegar lá o sorteio do ponto, já abre no ponto que foi sorteado, não perde tempo procurando o que tá em qual ponto, já vai lá, já abre, sua memória já vai lembrar de todo o estudo que você fez até aquele momento, então vai ser algo automático. E aí você só vai lá revisando aquilo que você realmente sente necessidade. Se forem disponibilizados 30 minutos, você faz uma divisão mental lá, digamos, você é arguído sobre tais e tais matérias. Não, nesta matéria eu sou bem. Então você gasta, sei lá, 5 minutos para aquela matéria. Os outros minutos, 15 minutos, tem uma matéria que você precisa melhorar mais, precisa relembrar mais. Então você dedica 15 minutos para esta segunda matéria. E aí a terceira matéria, 10 minutos. Então você faz essa divisão e na hora você dedica a quantidade de tempo de acordo com a quantidade de conteúdo que você precisa absorver sobre aquelas matérias. E aí eu falo um pouquinho agora com vocês sobre o treino da prática. Como treinar a prática? Eu costumo dizer que para a prova objetiva, a sugestão é
realizar questões objetivas. Quanto mais questões o aluno realizar, melhor resultado ele vai obter. Ele vai assimilando melhor tanto o comando da questão, o que é que a banca quer, naquele assunto, aquela banca exige determinado posicionamento. Então, quanto mais questões objetivas ele fizer, melhor preparado ele vai estar. Claro, acompanhado de todo o estudo, de todo o conjunto. Já na segunda fase, na prova escrita, qual é a sugestão? Escrever. O aluno vai ter que ir lá escrever peças, tantas peças de notas, de registro, imóveis, registro civil, enfim, de acordo com a prova, com a banca, você vai ter que fazer lá inúmeras peças, dissertações, se a banca exigir dissertação, assim como as questões. Então, cada prova exige a sua preparação. A prova oral exige a mesma preparação. O que é que o candidato vai ter que fazer no dia da prova oral? Falar. Então, o estudo, ele tem que ser falado. A sugestão é que no estudo diário, o aluno ele fale o máximo que ele conseguir. Porque assim, ele vai estar efetivamente treinando como vai ser no dia da prova. Então, se você puder, abre o celular, liga a câmera, coloca lá a câmera na sua frente e vai falando. Estudou um assunto? Vai falando. Passou para outro assunto? Vai falando. No outro dia do estudo, eu quero falar sobre aquele tema que eu estudei no dia anterior. Abre o celular e fala. Enjoou um pouquinho da câmera, não tem problema, liga o gravador. Fala. O importante nesse momento é falar. Também pode usar o espelho para falar, olhando para o espelho. Cansou de ficar sentado? Levanta, vai andando pela casa e vai falando. O importante é falar. Vocês têm que falar. E uma sugestão que a gente passa para vocês é que se tiver alguém em casa, qualquer pessoa, mãe, marido, irmão, qualquer pessoa que estiver em casa, você chama a pessoa e aí fala, vou falar aqui sobre determinado assunto, durante 5 minutos. Você vai falando para a pessoa, criando o hábito de falar perante outra pessoa. E aí, com o tempo que você for se acostumando com a fala, você também vai se atentando ao conteúdo. Aquele conteúdo que você está falando está correto? E você mesmo pode fazer essa verificação. Isso também pode ser feito com algum colega, com algum amigo que está passando pela mesma fase que você. Vocês fazem um simulado de um para o outro. Combina, tal dia, tal hora, vamos lá marcar o nosso simulado. Hoje nós vamos nos reunir, vamos fazer perguntas sobre essas matérias durante tanto tempo e simula realmente o dia da prova. Se a prova tem a duração de meia hora, essa meia hora é dividida em 3 partes, sendo 10 minutos para cada examinador. Você senta lá na frente do seu amigo, na frente do celular e simula exatamente o dia da prova. Essa é uma dica crucial. Vocês têm que incluir a fala no estudo diário. E aí, com o tempo, vocês vão perceber que já vai ser algo mecânico. Vocês vão sentir que esse estudo falado, esse estudo de maneira oral, ele vai trazer muitos benefícios, até para o próprio raciocínio. Quando a gente explica alguma coisa em voz alta, o nível de assimilação daquele conteúdo tende a ser maior do que uma simples leitura. Isso aí é comprovado por estudos de que a fala, a transmissão do nosso entendimento sobre determinado assunto é de um nível de satisfação altíssimo para a absorção de conteúdo, tá bom? Então, estas foram as minhas dicas aqui para vocês hoje sobre a prova oral. Eu recomendo que vocês vejam que nós aqui na Adverum temos alguns cursos abertos para prova oral. Temos curso para Minas, temos curso para Paraná, temos curso para o Rio Grande do Sul. E essas provas vão ocorrer daqui a alguns meses, não sabemos quanto tempo, mas a preparação ela tem que ser de agora. Então, se você tem alguma dúvida, dá uma olhadinha nos nossos cursos. E eu convido vocês também a curtirem esse vídeo, a se inscreverem no canal. E eu aguardo vocês no nosso próximo bate-papo. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau!